Bom dia, hoje é 14 de setembro de 2020. Essa entrevista ela é concedida pela Pilar Barcelos Sanches, de Porto Alegre, para a historiadora Alana Teixeira e para o historiador José Augusto Zorzi, mestres pelo Programa de Pós-Graduação em História da URGS, para o projeto Documentando a História da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, Pilar, a gente agradece a tua disponibilidade em participar do projeto, né? Assim como a companhia da Alana aqui para a realização da entrevista. Então, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou ler o termo de esclarecimento e consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembrando que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo de relatos de experiências pessoais, né, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Então, só vou fazer alguns questionamentos aqui, Pilar, por gentileza, se você puder responder. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode revelar. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material, considerando que essa é uma gravação de vídeo? Sim. Tem alguma dúvida em relação aos termos, enfim? Não, Então, por enquanto não. pode seguir com... Perfeito. Então, podemos seguir com o diálogo, né? Podemos. Perfeito. Então, Pilar, por gentileza, para a gente iniciar aqui, eu peço que você se apresente, né, e nos conte os principais motivos por ter se disponibilizado para participar da pesquisa, né, de compartilhar a tua experiência com a gente, e também levando em consideração o fato de ser estudante aqui da URGS. Sim. Meu nome é Pilar Barcelos Sanches. Eu sou professora de yoga autônoma e estudante do curso de pedagogia da URGS. Já fiz teatro na URGS também, mas tive que abandonar o curso por questões maternas. E aí acabei entrando na pedagogia em 2019. Eu tenho como hábito responder a todos os questionamentos, todos os questionários que a URGS envia, eu respondo, porque eu sei que são, de certa maneira, são úteis. E o que seria desses questionários e dessas entrevistas se não fossem os voluntários? Então, por isso que eu me dispus a responder, e eu também não tenho muito o que esconder, né? Não tem muito. Eu também não tenho muita papa na língua, sabe? Então, o que tiver que falar, eu falo, o que tiver que responder, eu respondo. Eu acho que foi mais ou menos isso que me levou a esse caminho, assim, de conceder essa entrevista. Né? Porque se não são os voluntários, a gente não tem documento histórico, né, para comprovar as coisas, e daí
Ainda mais assim, nessas tecnologia toda, né? Não tem que ficar escavando. Tá certo. Pilar, você ou alguma pessoa da sua família foi contaminado pelo coronavírus, né? Se tu puder relatar a experiência, caso isso tenha acontecido. Sim, uma prima da minha mãe, uma prima de segundo grau, teve o neto dela, de 3 anos, e o filho dela contaminados com a Covid. O neto ficou em isolamento no hospital junto com a mãe, e o pai da criança ficou em isolamento em casa. Eles ficaram bem, se recuperaram bem, relativamente, né? E uma prima também da mãe, que trabalha na linha de frente, ela é enfermeira ou técnica, e também se contaminou com a Covid, ela e a namorada. E eu tenho outro primo da minha mãe e da minha tia, que está hospitalizado com Covid, está entubado, está numa situação um pouco delicada. E, enfim, não sei muito também dele, né, porque foi hospitalizado e coisa e tal, mas esse por último que foi hospitalizado, o Adalberto, o Mano, a gente chama ele de Mano, ele já tem 71 anos, né, então já é um sujeito mais idoso, então a situação dele, a princípio ele estava bem em casa, só ofegante, coisa e tal, né? E aí semana passada ele teve que ser internado. E aí logo que ele baixou o hospital, no dia seguinte já teve que ser entubado. E daí já pegou uma outra bactéria também que está no pulmão e enfim, daí está tratando Covid e essa outra bactéria aí que é bem resistente. Tá lá, tá hospitalizado. Tu falaste da tua experiência como mãe. Como é que foi com os teus filhos, assim, a questão da Gente, Covid? logo que começou essa função, já não levei para aula, né? Eu nem esperei a determinação do governo. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 7. Eu nem esperei determinação do governo nem nada, já deixei de levar eles na escola. Eu tenho familiares aqui que conseguem me dar um amparo junto com eles, né? Eu moro com a minha tia e com a minha irmã. Então, eu só o trabalho, né? Como eu sou autônoma, eu trabalho, eu fui deixando assim até as últimas. E, enfim, aí fui esperando determinação do governo, trabalho de escola. Quando eu vi a URGS também parou, né? E eu, por um lado, dei graças a Deus. E aí fui na questão do ensino, eu mesma fui puxando coisas porque ela tem 7 anos, ela está numa fase bem assim, se não é agora, não é agora, sabe? A questão de aprender a ler, aprender a escrever. Então eu fui catando coisas na internet para dar continuidade ao estudo. E aí eu acho que foi uns 2 ou 3 meses depois que iniciou o isolamento de fato, assim, que foi a determinação do governo, que a escola dela entrou em contato comigo, dizendo que tinha para eu participar do grupo de WhatsApp, daí me colocaram no grupo de WhatsApp. Aí já foi uma sequência de situações assim, que criar o e-mail da secretaria para ter acesso às atividades, daí daqui um pouco mas eu fui pegar o livro dela só em junho mesmo, que foi que a prof disse que ó, tal dia vai ter plantão na escola para pegar o livro da Maria Estela. A escola municipal até agora não se manifestou em relação ao ensino, né? E o tal do rancho que o município, que o estado fornece, foi me fornecido só agora também. Desde março eu estou sem receber nada deles, recebi só agora o tal do rancho. E acho que é isso. A minha tia ela é professora do estado também, então eu vejo a função dela, né,
porque ela foi fazer plantão nas escolas para entregar o rancho. Ela já foi 2 vezes fazer plantão nas escolas para entregar o tal do rancho. E eu aqui esperando a ligação do, do colégio, da escolinha do município. O colégio estadual não se manifestou quanto a essa situação de alimento, né? Foi só o ensino mesmo. Mas está indo. Estamos fazendo atividade quase todo dia. Digo quase todo dia porque tem dias que não dá mesmo e eu não forço. E a preguiça de ler, a preguiça de escrever, né? Aquela coisa toda. E aí, fora as coisas da URGS agora também, que voltou o ensino remoto, né? Então... Aí eu estou trabalhando online, né? Eu estou dando aula de yoga online. Nesse meio tempo também a coisa se ajustou de um jeito que eu fui para home office também. Eu achei que eu não ia poder trabalhar, que eu ia ficar no... eu entrei num desespero, né? Eu digo, meu Deus, eu sou autônoma, e como é que eu vou dar aula de yoga? E aí a coisa foi se encaminhando de um jeito que eu consegui dar aula online. Agora estou dando aula online também. Não é a mesma coisa, né? Mas... E aí os alunos que tinha antes presenciais, eles migraram, não todos, mas 3 migraram para essa questão remota. Acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa a mais, assim, fiquem à vontade, tá? Não... Justamente isso que eu estava comentando agora, Pilar, sobre a tua rotina, né? Tu disseste que é autônoma, como é que foi a relação com o trabalho, né? A partir desse novo dado, assim, né? Dessa nova forma de contato, enfim. É bem diferente, né? Porque eu, como prof, eu tenho aquela coisa, olha o aluno, corrige, né, o que tiver que corrigir ali, o alinhamento da postura, falando na minha área, né? Mas eu vejo, assim, também os professores, né? O pai das crianças, ele é professor também do Estado. Então, não, para mim não gerou demanda maior, tá? Não gerou uma carga horária mais exaustiva, digamos assim. Mas eu sinto falta, né, do contato, do abraço, do beijo. E eu vou te dizer que eu estou trabalhando até menos, sabe? Ganhando quase a mesma coisa, mas trabalhando menos, porque eu estipulei 2 vezes na semana, até porque é perigoso, eu trabalho com o corpo das pessoas, então eu não me sinto à vontade em fazer alguma coisa a mais, assim, da minha profissão, para não ocasionar lesão, né? Quando vê a pessoa dar uma estirada no músculo lá e me processa. Então baixei a minha bolinha, mas as gurias estão gostando, elas estão dizendo que está sendo bom, o feedback que eu tenho das alunas é positivo. Eu também já experimentei fazer aula online com a minha professora, né? Porque ela também, a gente tudo migrou para as aulas online. E num primeiro momento eu achava meio impossível. E aí quando eu comecei, assim, comecei devagarinho, eu comecei fazendo lives no Instagram. E aí eu não tive um retorno muito positivo das pessoas da minha categoria, né? Porque, vai fazer live, daí tu não vai cobrar, tem gente que depende disso, parará. Aí eu pensei, é verdade, eu mesma dependo disso, né, para viver. Então eu aderi ao Google Meet para transmitir as aulas online.
E joguei para o universo, né? Joguei para o universo, joguei para o Facebook, joguei para o Instagram, para fazer a propaganda, o marketing das aulas online, e aconteceu muito naturalmente, sabe? Eu não programei. Aliás, ninguém programou nada disso, né? Mas a semana foi acontecendo e o troço foi se estabilizando, e aí, pum, estamos aí dando aula online. Eu me pergunto hoje em dia, eu penso, gente, se eu tivesse num trabalho assim que me pedisse, agora me fugiu o termo, mas se eu tivesse que trabalhar 8 horas por dia em home office, eu ia estar surtada. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp das mães da URGS, que algumas meninas criaram, agora eu não sei quem são, nunca vi elas também, mas eu entrei no grupo. E as gurias estão surtadas, né? Estão surtadas, porque é o home office, os filhos, é o pai que não ajuda, né? Eu tenho tudo isso também, mas eu me sinto um pouco privilegiada pelo fato de eu fazer o que eu gosto, e a minha carga horária não é tão extensa, tipo, eu dou aula 2 vezes na semana, e tem a pensão do pai, né? O pai, obviamente, é o pai, ele tá lá, né, no canto dele. As visitas acontecem de 15 em 15 dias, eles têm a convivência com o pai, mas é tudo com a mãe, né? É tudo com a mãe. E aí eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou uma pessoa que eu não exijo muito das crianças. Então, se a gente consegue fazer, a gente consegue, tanto em relação à URGS quanto em relação à escola delas. O que eu dou prioridade são as aulas, que é onde entra a grana, é onde entra o sustento, né? E aí, o resto é o resto. Nesse momento tá assim. Pilar, tu mencionou o retorno das aulas, né, em formato remoto. Como é que está sendo essa experiência de ter aula? Tu estás fazendo cadeiras, né? Como é que o que mudou da tua rotina, né? Além de transpor a aula para o online, né? Como é que era a tua rotina de estudo e como é que ela ficou agora? Olha, eu estava matriculada em uma disciplina só, né? Pela questão da demanda que eu sei que a URGS dá para nós. E eu não consigo, eu já tentei me matricular em 4, 5 disciplinas, eu enlouqueço. Semestre passado, eu larguei o semestre porque eu não consegui dar conta. E dar conta das crianças, dar conta dos estudos e de tudo. Então, esse semestre eu disse para mim mesmo, eu vou me matricular em uma só, porque é o que eu consigo, eu não vou dar um passo maior que as pernas. E foi o que eu fiz. E é isso que eu estou fazendo agora. Essa disciplina não tem muita demanda, porque é uma disciplina só, né? Mas estou conseguindo dar conta, assim, relativamente bem da situação. É um professor muito compreensível também, sabe? É um querido. Agora não me lembro o nome dele, mas ele é um querido. Então, eu sei de amigas minhas que estão surtadas também, porque o professor está exigindo. E aí ela fez um trabalho, a Mari falou comigo ontem, eu fiz um trabalho relativamente bom, e o cara não aceitou, ele pediu para eu refazer, e eu digo, ai Mari, vai para a ouvidoria, sei lá, chama a Congrade na chincha, e ela, claro, quer saber, eu vou fazer o arroz com feijão que ele está pedindo, e me livrar disso pelas deusas, e era isso. Eu digo, ai, que saco isso, sabe? E eu conversando com a minha irmã também sobre essas situações, e ela disse, mas a demanda da URGS ia ser igual presencial. Eu digo, sim, Paulinho, mas presencial é uma coisa, porque tu tá lá na URGS, tu sai da aula, tu vai para a biblioteca, ou tu vai para a sala pro laboratório de informática para fazer o que tu tem que fazer. Em casa, não. Em casa, tu acaba a aula e tu pensa, tá, e agora, o que eu tenho que fazer? Vou fazer o almoço, vou atender as crianças, né? É diferente.
E aí e os profs estão loqueando, tem uns profs que estão loqueando aí, exigindo uma carga que como se fosse presencial. O meu não está fazendo isso, então por enquanto eu estou bem. Muito bem, Pilar. Eu ia te perguntar, seguindo ali em relação a essa experiência da pandemia, né? Como é que os teus familiares e você aderiram ao isolamento social, desde que começaram essas orientações? Muito naturalmente. Entre aspas, né? Quem sai para fazer as compras é a minha tia. E, enfim, a gente já tem o hábito como família de dividir as demandas, né? Não que a gente diga fulana vai fazer isso, ciclana vai fazer aquilo, outra vai fazer aquele outro. A coisa aconteceu assim, bem natural mesmo. Antes da pandemia já era minha tia que saía para comprar as coisas, né? Questão de casa e coisa e tal. Às vezes a gente pede uma tele, né, de alguns lugares que a gente sabe que porque pedir tele de mercado fica complicado, sabe? Eu entendo ela não gosta de pedir, ela prefere ir ela escolher os produtos e eu entendo ela, porque enfim, vai comprar uma fruta, vai comprar um troço ali, tem que ver preço, tem que ver a marca, tem que ver isso e aquilo, né? Então ficou meio que estipulado assim, ela vai fazer as compras da rua, ela fica com a rua e eu fico com a casa, digamos assim. Mas as tarefas de dentro de casa a gente também divide. Quando eu tenho que trabalhar, quando eu tenho que dar aula, a minha irmã fica com as crianças. Obviamente as crianças ficam na frente da TV, porque enfim, né? Às vezes ela brinca, faz uma atividade que outra, mas como é de noite, eu estou dando aula de noite, então é o momento do dia em que eles estão um pouco mais cansados. Então eu já boto na frente do desenho, é o momento TV do dia, que eles vão para frente do desenho e ficam quietinho. E como é 1 hora de aula, 1 hora e meia de aula só, então é um tempo curto, logo que eu acabo a aula, eu já chamo, já vejo a janta, já, enfim. E eu acho que é isso. E aí, normalmente o almoço é eu que faço, porque, enfim, a praticidade ali já tenho tudo a prática, digamos assim, nos leva a determinadas situações, né? E raramente eu saio, até porque tem questões das crianças. Eu tive uma vez que atender uma demanda do meu trabalho presencial. E nossa, não, mãe, não vai. Trabalha em casa, mãe. Eu digo, eu quero ver quando acabar, quando isso tudo minimamente passar e a gente retomar essa vida fora de casa, o que que vai ser? A Maria Estela, que é a mais velha, ela reclama. Ela, ai mãe, eu queria que tudo isso acabasse. Eu quero ir para a escola, eu quero ver meus amigos, eu quero, né? Quero passear, eu quero ir no, sabe, eu quero ir no parquinho, mãe. Ai, minha filha, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas tá indo, sabe? Tá indo. Nenhuma de nós teve que procurar psiquiatra e psicólogo os terapeutas eu já frequentava, né? Já questões de relacionamento com ex e coisa e tal. Mas assim, fora o que já estava acontecendo antes, não teve nada assim de novo, assim. Claro que a gente enche o saco, né? Quer ver amigo, quer encontrar com as gurias. Mas aí a gente foi se habituando às chamadas online, né? Eu tenho uma irmã minha que eu não vejo ela desde março, assim. E aí esse dia eu ainda estava pensando, faz quase 1 ano que eu não vejo minha irmã. Eu vejo só. Mas, enfim. E eu moro numa casa também, né? Numa casa que tem pátio, então eu acho que isso favorece muito.
dá para andar de bicicleta, que dá para pegar o patinete e as crianças andar de patinete no pátio, enfim, jogar bola. Então, a gente não surtou ainda. Pilar, no início da entrevista, tu mencionaste que teve alguns familiares, né, que tiveram Covid, enfim, estão internados. O teu núcleo familiar de casa não passou por isso, né? Acho que está bem isolado, né? O que tu tem de notícias, assim, que tu poderia nos relatar do atendimento, né, que seus familiares que foram contaminados tiveram, né? Se eles precisaram procurar, tu mencionou, né, que um dos parentes precisou ser internado. Como que foi esse atendimento, né, que tu tenhas notícia? O primo agora, humano, ele tá na Santa Casa. A princípio tá muito bem atendido, mas ele tem plano, né? Ele tem o IP. E tipo, a irmã dele é a minha madrinha, ela não tem do que reclamar, ela diz que tá muito bem, só que é aquilo, ninguém pode ir lá, né? As notícias todas são pelo telefone. O bebê da família que foi internado, ele é de Capão da Canoa. Aí vieram para Porto Alegre também na Santa Casa e tiveram um atendimento bom também. Senão, a Maria Luísa não reclamou de nada assim, do que faltou e coisa e tal. Eles, eu acho que foi pelo SUS, mas eu não tenho certeza. E o pai da criança ficou em casa, né? Ficou em Capão, em casa, em isolamento em casa, então não teve muito. Eu acho que ele foi atendido pelo posto de saúde mesmo lá de Capão. E aí resolveram trazer a criança para cá. Pelo que eu percebi, assim, pelo que eu falei com a Maria Luísa, a criança não chegou a ficar num estado grave, assim. Eles trouxeram para o hospital porque é uma criança de 3 anos e, né, e requer certos cuidados, né? Mas não precisou entubar, não precisou nada, assim. Ela ficou em isolamento num quarto, no hospital. A criança junto com a mãe. E como é que tu... Fala. E como é que tu tem observado a atuação das autoridades em nível federal, estadual e municipal em relação à pandemia? Inclusive, prestando atendimentos de saúde, assim, nesses casos que tu observou. Olha, eu acho que quem está mais preocupado e agindo mais e melhor são as próprias pessoas, né? Porque a nível de governo federal, estadual e municipal, a gente está full. Não vou terminar a palavra porque quem se preocupa mesmo são os trabalhadores da linha de frente, né? Não tem, porque tá foda. Tá foda. Eu ainda, esses tempos, a gente fez uma roda de conversa, eu e as gurias do grupo que eu participo, do BAC Mulher, a gente fez uma roda de conversa ao vivo, pelo Face, com uma psicóloga, uma médica sanitarista, uma agente de saúde, que trabalha no postão do IAPI, e ela não é, eu acho que atende social, é socióloga, que trabalha agora me fugiu a cidade, mas é na Grande Porto Alegre aqui. E a gente comentou justamente isso. Quem está preocupado com a situação são as pessoas. São os médicos, são os psicólogos que estão vendo tudo acontecer de perto, né? São as pessoas e familiares que se contaminaram com o Covid porque trabalham na linha de frente. A Jéssica, uma amiga minha, até não comentei, mas ela trabalha na assistência social. Ela e toda a equipe foram contaminadas essa semana. Toda a equipe está em isolamento.
porque a nível de governo o que eles querem é que a economia ande, né? Teve até a fala da psicóloga que ela disse é contraditório, porque não tem economia se não tem vida. Eu disse para ela, lançamos uma nova hashtag, né? Sem vida, sem economia. Porque do meu ponto de vista é com isso que eles estão preocupados. É o que está nítido, né? É o que está nítido a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. O que importa são os grandes empresários, algumas escolas particulares querendo voltar, porque tem que ter o lucro, né, da mensalidade, tem que receber. E o debate girou em torno do retorno do retorno das aulas, né? Não tem, o Estado não tem estrutura. Não, nem o Estado, nem o município tem estrutura para retornar à aula, não tem estrutura para retornar. Agora já retornou tudo, né? Parece que nem existe pandemia mais, né? Eu fui buscar o rancho do meu filho na escola lá e. Assim, sem máscara, comércio aberto, né? Aí é que o bicho pega, né? Ontem eu ouvi uma fala de uma mulher no Fantástico também, a mulher disse assim, o Brasil tem pressa pela educação. Da onde, né? Da onde? Eu perguntei para ela, olhando para a TV. O Brasil tem pressa de tanta coisa, sabe? Só que dá até um nó no estômago começar a falar disso. Pilar, tu mencionou agora no noticiário, como é que vocês aí na tua casa têm procurado se informar, né, sobre a questão da pandemia, né, que meios, de que forma? Olha, eu já nem me informo mais pela TV. Aliás, desde o começo da pandemia eu dava uma bisolhada assim, a minha tia que olha, né? Só que a gente não sabe até que ponto esses fatos são verdades, né? Porque na conversa que a gente teve com as gurias no sábado agora, com essas pessoas, elas falaram que os números eles não são muito eficientes, porque tem um atraso aí de uma semana, 7 a 10 dias para as atualizações acontecerem. Então, o que aconteceu na semana retrasada está sendo relatado agora. E o que está acontecendo agora vai ser relatado só daqui 10, 15 dias. Então, é muito incerto. E aí eu procuro nem, eu vou te falar bem sinceramente, eu não tô. O que eu me informo são das minhas fontes ali, das pessoas que eu confio, que as gurias mandaram uns links ali para ver números e coisa e tal, bandeira laranja, bandeira vermelha, enfim. Mas eu me informo mais com as minhas amigas ali que estão na linha de frente, que estão sabendo o que está acontecendo, as pessoas que eu conheço que trabalham no hospital, pergunto, e aí, como é que está a UTI? Como é que está essa questão da lotação? É verdade? É mentira? E aí elas me respondem. Mas o jornal, eu já antes eu já não assistia jornal, para te falar sinceramente. Eu acompanho de notícia também, eu vou ali no Google, Notícias do Mundo, pego o site do UOL, da Terra, enfim, e assim eu vou acompanhando. Mas jornal não. É porque é muito difícil assistir jornal, porque normalmente ou tá dando desenho na TV. Ou Porque eu tô. Então, tem uma abundância, eu acho, de informação, né, lá acontecendo, e às vezes a gente acaba, como tu mencionaste, a gente não sabe no que confiar, e é muito dado, enfim. E de que maneira tu acha que isso
afeta psicologicamente as pessoas, de um modo geral, no teu entorno e especificamente no teu caso, na tua família, enfim? Olha, eu vou te dizer que alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, a minha tia olhava o jornal e dizia, ai, não sei quantos mortos. Ai, os hospitais estão tudo lotados. Tá? A informação do jornal que eu recebia era através dela. E aí eu notava uma certa preocupação nela, ao mesmo tempo que eu não via o processo de higienização, os cuidados de higienização, assim, por parte dela, né? Aí teve um dia que eu disse para ela, olha só, não adianta tu me falar de tantos números de mortos se tu chega em casa da rua e não troca tua roupa. Pelo menos trocar a roupa, lava tua mão, né? E aí ela começou a se preocupar e se apavorar quando os familiares começaram a aparecer com Covid. Depois que ela soube que o Mano estava com Covid, então, nossa, ela agora sim, ela se cuida, para eu te falar sinceramente. E eu acho que a maior parte da população vai por esse viés, sabe, de despreocupação, de que não vai acontecer comigo, ao mesmo tempo que eles estão vendo esse monte de gente morrendo, estão lavando as mãos, literalmente, né? Aquilo não vai acontecer comigo. Uma colega minha me disse, eu vou te dizer que não afeta muito, tu perguntou da questão do psicológico, né? O meu, em relação a Isso, da saúde mental, Em relação a isso, não afeta, porque eu sou espírita, sabe? Eu sou umbandista, eu tenho uma fé muito grande nas coisas que acontecem nesse mundo e no universo, e para mim, acaso não existe, sabe? Tudo acontece por um motivo, razão ou circunstância, tudo é consequência de alguma coisa que a gente fez, que nós como coletivo fizemos. Então, sei lá, um cara resolveu comer morcego na Índia e é a história que contam, né? Agora, até onde isso é verdade, eu não sei também. Então, eu não, em relação à pandemia, eu não vejo muito assim, tanto eu quanto a minha família, sabe? A que mais teme as coisas, assim, as situações que teme a morte, coisa e tal, é a minha tia, né? E a minha madrinha, que é irmã desse familiar que está internado agora com Covid. Mas de resto a gente conversa muito e diz, se tiver que acontecer, eu não quero morrer com falta de ar, mas se acontecer, vou me cuidar ao máximo para que não aconteça, mas se acontecer, o que eu vou fazer, né? E eu até estava falando outra coisa. Ai, que uma amiga minha, professora também do estado, chegou na escola para pegar alguma coisa ou largar alguma coisa e viu uma mãe conversando com a vice. E a mãe disse: não vai fazer diferença, porque lá na vila ele está largado no pátio, porque eu tenho que trabalhar, eu não deixei de trabalhar nunca. Eu tô desde que começou tudo isso trabalhando, 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 e ele está lá largado na rua, largado entre aspas, né, o modo de dizer. Então, tipo, dizendo assim, para mim não vai fazer diferença, ou ele volta para a escola, que pelo menos na escola eu sei que ele está seguro, está dentro de um local que eu confio com a professora, ou ele vai continuar largado lá porque eu continuo trabalhando. É muito difícil, né? São muitas questões, ai meu Deus, é uma situação que
Ao mesmo tempo que a gente entende essa posição da mãe, esse posicionamento da mãe, aí a gente pensa no lado do professor também. Quem é que vai cuidar da higiene das crianças, né? A escola não tem nem papel higiênico. Quem dirá sabonete? E aí as crianças, elas não estão tão expostas ao vírus. Tá, ela tá largada lá na comunidade, na rua, brincando com os amigos, mas ela tá ao ar livre. Eu não sei também até que ponto isso é melhor ou pior do que voltar para a escola e ficar entre quatro paredes, né? Ai, sei lá. Gera muitas incertezas, né? É. E aí o contato da criança, como é que ela vai brincar? Né? Como é que... Eu já disse para as gurias, o governo pode botar o decreto que ele quiser, minhas crianças não voltam para a escola. Não voltam. Eu tenho familiar de risco dentro de casa. Então, meu tio, ele é deficiente, ele é asmático, então a gente... Eu, né? A Dinda agora que está se posicionando mais firmemente. Mas eu, desde o início, a minha preocupação toda era com esse familiar. Porque o Jax, o meu tio, não tem como internar. Se ele pegar Covid, ele vai morrer em casa. E a gente vai ver toda a agonia. Como que estão, Pilar, as relações familiares, essas mais próximas, né? Como é que elas foram afetadas no isolamento aí para vocês? Olha, eu vou te dizer que a gente até está mais próximo um do outro. A gente está mais unido. Ai, não, mas eu acho que de um determinado ponto a gente conseguiu se unir mais como família, né? Aqui morando na mesma casa, dividindo as tarefas. Eu vejo um antes e um depois da pandemia. Eu sempre fui uma pessoa de estender a mão, né? De ajudar, enfim, família para mim é família. E só que eu vejo antes da pandemia assim uma preocupação muito com as suas prioridades, o que não está errado, né? Mas eu vejo assim que agora não é mais eu tenho que fazer isso, agora é, olha só, eu estou precisando fazer tal coisa, será que tu pode dar uma contraparte aí? Por exemplo, eu no caso das crianças, né? A minha tia sempre me pergunta o que eu estou precisando, o que elas estão precisando, ou então eu sempre converso com elas, só surgiu um determinado compromisso e vou precisar deixar as crianças aí, ou com a minha irmã, ou contigo. E ela não vai, tranquilo. Antes já era assim, né? Mas eu vejo que a gente conseguiu se ligar mais uma na outra, assim, para poder encarar essas demandas pandêmicas. Fiquei curioso de te perguntar, Pilar, sobre tu como estudante da educação, que expectativa que tu tem, assim, de como a experiência da pandemia vai afetar a relação dentro das escolas, o retorno às atividades, enfim, como é que tu observa essa questão? Pois é uma incógnita, né? Eu às vezes penso assim, imagina se eu já, porque eu tenho colegas que estavam trabalhando assim na educação infantil antes de tudo isso acontecer. E é o que os especialistas, o que os médicos dizem é que o vírus veio para ficar, né? Não vai ser uma coisa assim que vai passar. Eu digo doce ilusão, né? As pessoas falando, assim que isso passar, a gente vai se ver de novo. Eu digo, gurias, se a vacina, se a tal da vacina chegar em março, é um ponto de vista bem otimista da gente, né? Vamos combinar. E eu tenho a minha irmã, ela faz farmácia, então a gente debate muito, a gente fala muito sobre isso, né? E ela faz assim, ela só vira os olhinhos e eu digo,
Mas eu não sei, eu acho que vai, eu não sei como que vai mudar, mas eu sei que vai mudar. Eu até esses tempos eu estava me questionando, será que a matrícula das crianças vai ficar na mesma? Porque, teoricamente, o meu filho pequeno vai para o primeiro ano que vem. E as matrículas começam agora, em outubro, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a matrícula dele. Eu não sei se como é, pensando no nível agora, né? Numa situação de agora que o governo está dizendo 50%, 50%. Como é que eu, como professora, ia lidar com essa situação de receber 50% da metade, 50% da metade, 50% dos alunos na minha sala e os outros 50%, como é que eu não consigo imaginar uma situação assim. E até vi no Fantástico ontem uma diretora de escola falando do interior de São Paulo que os alunos e os pais eles são convidados a fazer esse retorno gradual. Tipo, não está estipulando assim, não vai retornar e pronto. A diretora fez uma entrevista com aquelas pessoas que estavam dispostas a voltar. E, enfim, daí aqueles alunos voltaram, os adolescentes, né? Porque as crianças ainda não. E aí eu olhei aquela cena no refeitório, a hora do lanche, a hora do recreio, sei lá, uma solidão. Mas um aluno que que deu uma entrevista, disse que para ele estava sendo positivo. Então, eu vejo como positivo esse retorno às aulas, mas ao mesmo tempo gera o medo de pegar a doença. E se se o coleguinha que é asmático pega a doença e morre da Covid, como é que vai ficar a cabeça da criança, né? Aí eu não sei. Pilar, Desculpa te interromper, eu gostaria de ter uma perspectiva de que o Estado, de que o município, né, construam mais escolas, contratem mais professores, aquela coisa utópica. Mas a gente sabe que não vai ser assim. A gente sabe que daqui 6 meses, sei lá, um ano, vai estar mais uma vez 30, 40 alunos socados dentro de uma sala de aula. E eu não tenho muitas perspectivas de melhoras. Para mim, vai continuar daqui do jeito que está. Sei lá. Fala. Tu mencionou que gosta de, né, ajudar as pessoas, né? Então, tu tem participado durante a quarentena de alguma ação de solidariedade, né? De alguma coisa nesse sentido? Ações, não. Porque não sei. Mas eu tenho várias amigas que começaram a trabalhar com doce, com coisa assim. E aí, dentro das minhas possibilidades, eu compro um docinho de uma, compro um pãozinho da outra, né? E teve um dia, fiz um depósito, teve um dia que um pessoal da trupe de trapo fez uma apresentação online e ao vivo pelo YouTube. E aí pede, né, o chapéu virtual, eles pediram o chapéu virtual para ajudar a pagar as contas, né, porque o pessoal da arte também está bem comprometido, né, com essa questão da pandemia. Aí fui lá, fiz um depósito na conta dele, e assim eu vou indo. A ação solidária que eu participo é a que eu mesma faço, que eu distribuo as minhas aulas, eu gravo as aulas que eu dou online e envio para algumas pessoas assim que já me solicitaram ou que eu sei que vão gostar.
mais ou menos isso que eu tenho feito também. Sem cobrar valores, assim, né? Quem pode, quem não pode. Teu grupo de colegas, né, de amigas, que vocês têm compartilhado muita informação por ali, imagino que vocês tenham se apoiado bastante durante esse período, né? Como é que é essa relação entre mulheres, assim? Muito baque mulher, nossa. Cara, a gente se apoia mais nas palavras, né? Não tem muitas, só de tu saber que elas estão ali para o que a gente precisar. Com a graça do universo, nenhuma está passando por um momento assim tão desesperador. A gente tem um grupo de acolhimento também de mulheres vítimas de violência que aumentou muito, né, nessa questão da pandemia, e a gente está acompanhando dois casos, umas duas pessoas. Uma lá de Eldorado, que é a sobrinha de uma amiga, e não é o Estado. A assistência social já separou o casal, né? A mulher está com uma medida protetiva, as filhas também estão com a guarda provisória da tia, mas a mulher, ela é muito apegada ao marido. E aí é uma situação, está tendo acompanhamento psicológico, tal do marido também está tendo acompanhamento psicológico, e não sei nem se poderia chamar de marido uma pessoa assim. E tem a outra moça que sofre violência psicológica, mas ela também não conseguiu se desvencilhar muito ainda da pessoa. Então a gente tá nesse processo aí, né, de fortalecer essa mulher. Enfim, eu passei por uma situação antes da pandemia começar também de separação, de violência também. E foram elas que me ampararam. E aí eu, aos poucos, vim me fortalecendo para poder amparar outras mulheres também. PAC Mulher é um movimento de empoderamento feminino, onde a gente aprende a tocar maracatu. Então, além de aprender a tocar maracatu, a gente também se reúne quinzenalmente para ter essas trocas. Né? A gente começou a se reunir em janeiro em janeiro desse ano. E aí veio a pandemia e a gente, nossa, o que nós vamos fazer? E aí a gente se reúne online. São sempre as mesmas pessoas, mas a gente sabe que são elas que a gente pode confiar. Tipo, o grupo de WhatsApp tem 40 mulheres, mas são sempre as mesmas 4, 5 que se reúnem no Meet. E, eu não sei o que seria de mim sem esse grupo hoje, nessa pandemia. Porque a gente inventa 1000 modas, a gente já ensaiou online, a gente já fez essa roda de conversa no Face semana passada, e vira e mexe a gente está fazendo campanha também de fortalecimento, né, das mulheres. Campanha virtual, né, a gente não tem muito o que fazer nesse momento, porque... E aí, se alguma mulher pede um auxílio, a gente, na medida do possível, tenta, né, amparar essa pessoa, enfim. Pilar, vocês aí na tua casa realizaram algum registro fotográfico, vídeo, texto durante a pandemia? Falando sobre a pandemia? Sobre a rotina de vocês, ou sobre o cotidiano, né, da pandemia? Ai, foto eu tô sempre tirando das crianças, né? Momento do estudo, aquela coisa toda, assim, mas da família em si, não registrando o momento de rotina, mas a gente... Vídeo não, mas é foto, assim.
das coisas que a gente... mas é foto assim, vai lá, pega o celular e tira uma foto. Não é nada muito diferente do que a gente fazia antes da pandemia começar. Mas as crianças estudando em casa, eu tenho bastante. Tu se imaginou daqui a 40 anos olhando para essas fotos, assim, lembrando da pandemia, como é que tu vai, considerando que tudo volte ao normal, né? Como é que seria visualizar isso no passado, digamos assim? Eu ainda não pensei nisso. Porque eu não sei se eu não posso morrer também. Então não pensei nisso, mas é uma... Até para não te dizer que não fiz nenhum, agora eu me lembrei de um videozinho que eu editei, que foi aniversário de uma amiga minha agora, e várias amigas fizeram vídeos mandando felicidades para ela e coisa e tal. E aí eu editei esse vídeo para enviar para ela, para o dia do aniversário dela. É o registro pandêmico que eu tenho. Mas eu não pensei nisso, não. Não sei. Porque é tanta coisa, é tanta foto, é tanto registro que a gente tem. Antigamente eu acho que era mais fácil, né? Porque a gente pegava, ia lá, comprava o filme, e aí tu tirava aquelas 12 poses, aquelas 12 fotos e pronto, tu não tinha mais o que fazer. A não ser que tu fosse lá comprar outro filme, mas daí tu não podia comprar outro filme porque tu tinha que ter dinheiro para mandar revelar. Hoje em dia não, hoje em dia esse dia meu cunhado perguntou para minha irmã, e meu cunhado é historiador também, e será que vocês já têm mais de 1 milhão de fotos? E aí a Pauline respondeu, eu digo, olha, eu acho que juntando a minha, juntando a dela, tem. Então, eu nem sei, porque hoje a gente guarda tudo, eu guardo tudo no Google Fotos, né? Algumas coisas eu mando por e-mail, assim, mas mando por e-mail hoje em dia para compartilhar com alguém, ou então compartilha no WhatsApp. Então eu acho que tem muita coisa que se perde. E aí vai que dá uma pane daqui a 40 anos, dá uma pane internética aí, sei lá, no sistema. E pronto, acabou. Perdi e-mail, perdi o registro das minhas aulas, perdi tudo. Porque eu não revelo foto. Revelo assim quando tem um trabalhinho da escola, que vai lá, pede a foto da família, pede a foto do fulano. Então eu realmente não sei. Eu fiz o parto do meu filho em casa e eu tinha um HD externo e as fotos estavam todas no tal do HD e o HD estragou e eu perdi todas as fotos do parto. Então, sabe, é tudo muito impermanente nessa vida. Fiquei arrasada, mas o que eu vou fazer, né? Eu acho que mantém na tua memória, né? Eu acho que a gente completou basicamente o que a gente tinha para perguntar, né? Pilar, se tu quiser relatar mais alguma coisa que a gente não perguntou, né? Ou qualquer coisa que tu ache relevante, fica à vontade. Eu não sei. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar também. Não tenho muito assim. Tá perfeito então, Pilar. Isso aí só. Se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar. Tá ótimo, esse é o objetivo. A gente teria muita coisa para conversar ainda, né? Se a gente fosse faltando outros assuntos. Mas tá ótimo. A gente agradece muito a tua colaboração, né? E eu aproveito para perguntar se tu mantém a autorização de liberação da entrevista, de compartilhar os dados, né? Sim. E se tu considerar pertinente, necessário, determinar um prazo para publicar, se ele já pode ser publicado em seguida, enfim, como tu preferis. Como vocês acharem melhor, tá? O projeto é de vocês, eu não vou ficar dando pitaco. Perfeito, então, muito obrigado, Pilar, mais uma vez. Tá? Casos são vocês que determinam, tá tudo autorizado. Muito obrigada, Pilar. Nada. Tchau, Pilar. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada.